Fala pessoal, aqui é a Carol, da Nós na Física, sim, sou eu, pequena mudança aqui de visual. E eu vim aqui dar uma dica para os professores que acompanham o canal ou para qualquer pessoa que quer aprender a fazer, preparar uma atividade bem interativa aí para colegas, para uma empresa, para família ou para alunos, no caso de professores. Eu fiz um escape room virtual para os meus alunos essa semana, já apliquei com eles, ficou muito bacana. E eu vou dar uma dica aí de como fazer de uma forma fácil. Então, é uma atividade bem legal. Para quem não sabe, escape room, quando é físico, né? Você normalmente vai para o lugar e você fica preso assim numa sala. E aí você tem que desvendar os códigos, abrir cadeados, sei lá, montar quebra-cabeça, fazer vários tipos de atividades, tipo uma caça ao tesouro, assim, para você, numa determinada hora. Oi, filha, para você conseguir se soltar lá, sair daquela sala. E aí eu fiz essa atividade aí para os meus alunos, que foi muito legal, um jogo que eles adoraram, pelo menos é o que eles me disseram. E eu vou ensinar aí para quem quer criar, principalmente os professores querem criar aí nessa época de pandemia e mesmo depois que isso passar, vai ser uma atividade bem interessante, bem interativa para os alunos. Bom, então vamos lá, vou mostrar como é que eu fiz. Eu fiz dois tipos diferentes de escape room online para os meus alunos. Então é um jogo, você pode fazer para os seus alunos também, se você for professor, você pode fazer para a sua equipe, da sua empresa, para os seus familiares, enfim. E eu vou mostrar esses dois jeitos. Esse primeiro jeito é de uma forma de um sitezinho, e é muito fácil de fazer, você faz pelo Google mesmo. Eu nem sabia que tinha isso, mas eu fui fuçando na internet como fazer esse jogo e eu achei esse site do Google. E é bem fácil. Você entra aqui sites.google.com, você vai abrir, você vai achar uma coisa desse tipo, e aí você começa um em branco ou já com algum tipo de layout, assim, um modelo. E aí, como que você faz? Você vai colocando as coisas no site, de preferência algumas imagens, alguma outra coisa diferente. Deixa eu mostrar o meu aqui, ó. Eu coloquei imagens, eu expliquei uma história. Aqui já é o primeiro código. Coloquei imagens que, se você clicar, você vai encontrar um código ou algum tipo de desafio e um mapa. Então, assim, aí vai da criatividade. O meu, por exemplo, esse daqui tem a ver com a minha escola, com as cores das casas da escola. Aí aqui, se você clicar, você encontra esse desafio. Que mais? É, tem um que eu coloquei que é um mapa. Teve esse que tem que entrar no site da escola e encontrar alguma certa palavra lá no site. Eu fiz mais esse daqui também. Deixa eu ver. Esse outro exemplo. Carrega, meu filho? Isso. Que tem a ver com letras e aí você vai descobrindo aqui esse código, tá? Eu vou te dar mais ideias ainda quando eu mostrar o próximo. Então, esses foram os desafios que eu coloquei nesse site. E aí, como que você faz? Você coloca aqui, coloca nesse sites.google.com, coloca o título da página, adiciona uma imagem se você quiser, e aí aqui já tem uns layouts prontos, então é super fácil. Se você quiser colocar aqui, ó, imagens com um texto, ou se você quiser colocar só imagens, também você consegue colocar somente as imagens. Você consegue mudar o tamanho das coisas, você consegue mudar o que você vai colocar, você consegue colocar aqui o texto, a imagem, tá? Colocar alguma coisa do Google Drive, colocar o texto recolhível. Enfim, você monta o site do jeito que você quiser. Agora, o interessante de fazer, que eu queria mostrar, é o seguinte. Então, tem vários desafios, e aí eu coloquei aqui um Google Formulários, aqui o Google Forms, onde eles têm que colocar as respostas. Então, aqui você coloca a pergunta, então esse é do meu primeiro desafio aqui, então esse daqui é do segundo, terceiro e assim vai. E aí aqui, se ele escrever alguma coisa errada, então colocar isso daqui não é a resposta. Você tem como colocar no Google Formulários para que ele explique aqui, ó, ele mostra que está errado e isso daqui você pode escrever qualquer coisa, tá? Desculpa que tá em inglês, é porque a escola que eu dou aula é em inglês, mas você pode escrever qualquer coisa que você quiser aqui. Tente de novo, ou alguma coisa que tenha a ver com o tema do seu jogo. E então a pessoa só vai conseguir enviar esse formulário
quando as respostas estiverem corretas. E isso fica mais fácil, fica mais legal o jogo, porque senão ela vai ter que ficar enviando e vai estar incorreto. Aí tem que voltar a tentar de novo, então fica muito difícil. Para você fazer esse formulário, você pode escrever o formulários do Google. Tem o site aqui do formulários do Google. Você clica aqui, ó, pelo menos é assim que aparece para mim, no pessoal. E aí ele funciona de uma forma bem parecida. Você cria um aqui em branco ou já pega algum aqui que existe. Então, por exemplo, você coloca esse daqui, sei lá. E aí você cria escrevendo o que você quiser. Ó, eu coloquei que era o jogo, de volta às aulas, você coloca um título e aí vai colocando aqui as respostas. Você pode colocar, começar um do zero também, tá? Esse é um dos jogos que eu coloquei quando... Deixa eu voltar pro site. E aí como funciona? Quando o aluno colocar as respostas corretas aqui e enviar, você vai receber essa resposta na sua conta do Google. Caso a sua escola, os seus alunos já utilizem o sistema do Google, eles nem precisam colocar o nome aqui, porque eles já vão estar logados e você já recebe essa informação, tá? E aí, quando eles descobrirem todos, eles enviam. Eu coloquei um texto de resposta para eles. Você pode editar esse texto também, falando que parabéns, você conseguiu e tal. Você pode colocar uma imagem, você pode colocar várias coisas. Eles gostaram bastante. A minha escola, ela não segue, a gente não está usando o Google, a gente está usando a Microsoft. Então, eu fiz também usando o sistema deles mesmo, que nesse caso aqui é o Class OneNote, que é o caderno, né, da Microsoft. E aí eu fiz assim, eu consigo distribuir isso aqui, compartilhar com os alunos, então cada um vai ter essas paginazinhas no caderno deles, nessa parte do caderno, do Classroom, aqui do Class OneNote. E aí eu coloquei várias paginazinhas diferentes. A primeira é uma explicaçãozinha da história, então eu fiz, que tem a ver com buracos negros e tal. E aí você explica, é sempre legal ter alguma história, um tema, assim, alguma coisa para os alunos ficarem mais engajados, né? Ou pro seu time aí da sua empresa, enfim, pode ser o tema da sua própria empresa. Então aqui eu explico o que aconteceu, o que os alunos têm que fazer em equipe, o que tem que ser resolvido, né? Que seria a história lá do escape room. Por que você está preso naquela sala, o que você tem que descobrir, o que você tem que fazer. E aí eu coloquei instruções, caso os alunos nunca tenham jogado um jogo desse tipo. E aí eu coloquei em páginas separadas. Então, se a sua escola usa a Microsoft, o OneNote você pode colocar assim também, mas pelo Google também dá para colocar, por exemplo, pelo Google Classroom. E aí aqui, por exemplo, é uma primeira tarefa onde eles têm que colocar quantos planetas tem no sistema solar, qual posição que é da Terra, e isso vai dar sabendo todas essas respostas, ele vai descobrir um código. Esse código vai ser usado na segunda tarefa. Oi, gatinha. Esse código vai ser usado nessa segunda tarefa. Então, o que eu fiz? Eu peguei não é isso. Eu peguei uma página aqui do meu OneDrive, que é onde eu coloco arquivos, do Google Drive também, que seria o equivalente do Google. E eu coloquei esses arquivos aqui, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser, uma das coisas é esse daqui, ó. É uma imagem. Se eu quiser compartilhar para colocar esse link lá no meu jogo, eu posso colocar aqui, já copiar o link direto, ou se eu clicar aqui, eu posso colocar uma senha. Então, colocando essa senha, eu pego um link, então eu fiz isso e coloquei lá no caderno. Então, o que eu fiz? Quando eles clicam aqui para abrir, eles precisam colocar uma senha. E essa senha é a resposta da tarefa anterior. Eu já coloquei essa senha aqui hoje, então é por isso que ele abriu direto. Mas eles é pedido uma senha para os alunos colocarem. Tá legal? E aí eles têm que descobrir. Isso daqui é por exemplo, uma sequência de 5 letras. Tem um objeto roxo, 2 objetos amarelos, 3 vermelhos, 4 azuis e 5 brancos. Então, a sequência é a primeira letra de cada cor. Que tem um objeto, 2, 3, 4 e 5. Então, é uma ideia de um desafio aí para vocês fazerem também.
E aí, ó, essa sequência vai abrir essa próxima página. E essa próxima página aqui, eu gravei, na verdade, um áudio explicando o que eles têm que fazer. Porque aqui, nessa plataforma da Microsoft, dá para gravar esse áudio. Então, eu gravei um áudio como se fosse uma sala de comando, assim, uma sala de controle lá sei lá, da NASA, enfim. E aí, esse desafio é um caça-palavras, eles têm que achar todas essas palavras, e quando essas palavras, quando eles encontrarem todas, vão sobrar somente algumas letras. Essas letras vão ser a resposta, né, o código para o próximo. Esse próximo é um mapa, que é um quebra-cabeça, enfim. E você vai fazendo de um para o outro, de um para o outro, até que eles fazem essa fase final. Nesse final, eu também fiz um formulário, e esse mapa que eles completam com o quebra-cabeça vai dar uma ordem aqui desses buracos negros. Então, eles têm que responder aqui na ordem e enviar. E aí, essa seria a última fase do jogo. Enfim, dá para fazer de vários jeitos diferentes, dá para colocar de um formulário para o próximo formulário, para o próximo formulário. A dinâmica aqui pode ser diferente, mas a ideia é essa: você criar uma atividade para os alunos que ele tem que descobrir algumas coisas. Você pode usar como atividade de revisão, como um final de tópico, assim. E ele tem que descobrir uma para ir para a próxima, para ir para a próxima. Eles podem fazer isso sozinhos. Eu já tentei com que eles façam sozinhos, eles fizeram, foi bem legal. Dá para fazer em grupo. Então, tem um trabalho de equipe bem legal aí nessa atividade. Beleza? Espero que ajude aí, que alguns de vocês façam com os seus grupos. Beleza? É nóis!